Olá, bom dia, boa tarde, né? Quem já tomou café, bom dia. Quem ainda não almoçou, boa tarde, né? Já almoçou, né? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuarmos o nosso estudo, né? Nosso pensamento da nossa realidade, a qual a nossa consciência está, que é tanto essa realidade material quanto à realidade espiritual, pessoal. Da onde a nossa consciência tem experiência, sabe? E muitas pessoas ainda não se atentaram para essa realidade, né? Que está acontecendo, né? Ontem mesmo eu vi um vídeo, né? Uma experiência de quase morte de uma mulher, né? A experiência que aconteceu com ela aconteceu quando ela era adolescente, né? E hoje ela parece que tem 50, né? 50 anos por aí. Ela parece que levou uns 30, 40 anos com essa experiência na cabeça dela e ela não contava para ninguém, né? Porque aquele tempo, né, pessoal? Os médicos, ela contou pro médico, o médico mandou ela calar a boca, senão ela poderia ser medicada como louca, né? A experiência que ela teve fora do corpo. Então, ela ficou calada esse tempo todo. Aí, depois que através do canal, aí ela pôde expressar isso, né? E a pessoa parecendo que sentiu um alívio quando colocou essa experiência, porque ela viu coisa e não podendo falar, porque talvez é considerada como louca, poderia ser como dar remédio a ela, colocar até no manicômios da vida aí, né? Então a pessoa e aquilo estava sufocando, porque às vezes essa experiência acontece, a espiritualidade permite, para que você passe a experiência para outras pessoas. E você vê como o sistema médico, como está, os outros sistemas, agora tem melhorado um pouco, né? Porque isso, pessoal, vem acontecendo há muito tempo com as pessoas. Porque a gente é um espírito, então isso vem acontecendo há muito tempo, mas só que muitas pessoas se calaram aí por causa dessa pressão de poder ser encarada como louca, né? Poder ir até parar no manicômio e tomar um remédio, né? Você contar isso com os médicos tudo com as cabeças totalmente fechadas para esse tipo de experiência, né? Sabe? E aí acontece isso. Agora, graças a Deus, tá tendo mais abertura para isso, né? Fora os canais que tem aí e a própria lá medicina agora, as pessoas que estão lá estão começando a entender sobre isso, né? Porque até também aconteceu com a enfermeira, né? Ela teve essa experiência também. Então, se ela é enfermeira, ela estiver trabalhando lá, pessoas acontecer essas experiências de quase morte, saída do corpo, ela vai entender aquela pessoa. A pessoa contar para ela vai entender, entende? E é muito ruim, pessoal. Pessoas que da época aí
parece que dos anos 60, 70, 80, né? Só que a partir dos 90, cá, 2000, que veio melhorando esses relatos, as pessoas estão contando esses relatos, né? Porque é difícil, né? E quantas pessoas estão tendo essas experiências, estão caladas por causa disso, para não se passar por louco, né? Pessoas estão tendo experiência fora do corpo, né? Até criança está tendo também. Criança é direto, sabe? Mas aí pessoas que não têm conhecimento ignorante cala a boca, menino, isso foi um sonho, você sonhou, não aconteceu nada disso. Entende? Muitas pessoas foram caladas, né? Licenciadas de expressar o que a consciência, o espírito dela estava vendo no mundo extrafísico, né? Muitas pessoas aconteceu isso com as pessoas, entende, pessoal? E é muito ruim isso, sabe, pessoal? Espero que as pessoas entendam isso agora, né? Graças a Deus, tá agora as pessoas estão se revelando, né? Ela agora, depois de 50 anos, essa mulher veio contar esse relato, né? Do que aconteceu, a experiência com ela como já adolescente, né? E ela não estava entendendo o que estava acontecendo, porque não tinha explicação sobre essas coisas, não tinha, sabe? Não tinha informação sobre isso. Tinha, mas era em grupo fechado, em grupo ninguém só comentava no grupo, grupo secreto ali, só comentava esse tipo de coisa secretamente. É por isso que ainda fica aí uns grupos aí, só querendo contar ali coisa secreta e não abre isso para as pessoas, sabe? É isso, pessoal. Se está tendo a oportunidade de abrir agora, abre. Para que você ficar agora com esse pensamento aí secreto aí? Entende? Porque essa experiência vai servir para uma pessoa que passou por mesmo. Quando ela ouvir que você passou, ela vai dizer: Nossa, eu passei por isso também. Então, isso vai se tornar algo normal, que é algo normal daqui do nosso ser, entende, pessoal? É normal, mas só que foi colocado isso como uma coisa normal, uma coisa que não se devia falar, que isso era coisa da cabeça. Entende? Foi colocado isso e muitas pessoas, né? Teve algumas que já morreram aí e não puderam nem contar a experiência que elas tiveram. Né? É isso, pessoal. Não pode esconder a verdade. Agora eu tinha saído agora para pegar o meu remédio, né? E estou passando lá na rua. Tá as duas mulheres lá chegando, falando, paz, irmão, tudo bem? Paz, irmão. Eu digo, eu não conheço essa pessoa, porque como ela sabe que eu sou assim estudioso da Bíblia, não, me chamando de paz, irmão, paz. Eu digo, oi, tudo bom? Paz. Entende? Porque ela viu algo diferente, ela viu o brilho, né? Eu entrando na farmácia, passando, né? Aí depois que eu passei para a farmácia sair, a outra, paz, irmão. Pessoal, está no seu rosto o brilho, você não pode esconder essas coisas. Entende, pessoal? Você não pode. O brilho que existe em você, que esse brilho vem da onde? Por que a pessoa está enxergando o que aí? Que sabe que você é irmão, sabe que você tem uma vida espiritual. A própria, o ser dela está enxergando o seu ser que tem um brilho. Entende? Você tem um trabalho espiritual, você brilha. Entende? Você não pode esconder isso. Agora você vai esconder coisa que você sai do corpo ou acontece uma experiência
de quase morte, vocês vão censurar as pessoas de não contar isso? Entende, pessoal? Eu sinto muito, né? Que ainda tem resistência em algumas. Já melhorou mais, já abriu mais a, as consciências estão se abrindo para essas coisas que estão acontecendo, né? É o que eu vou falar hoje, pessoal. Eu vou falar porque tem pessoas ainda, eu não sei o que é, pessoal. É a resistência principalmente no meio evangélico, de que a pessoa tem uma saída de corpo, uma saída do corpo. Eu não sei qual é essa resistência de falar sobre isso. E tem versículo na Bíblia. Eu vou mostrar aqui hoje aqui, porque o meu tema de hoje qual é o tema aqui que eu vou falar? O que é a saída do corpo? Por que saímos do corpo, né? Então eu faço uma pergunta também. Por que a gente sai do corpo? E o que é uma saída do corpo? Por que saímos do corpo? Por quê? É o que tem dentro da gente que pode sair do corpo. Entende, pessoal? A gente vai entender o que é essa saída do corpo e depois vou responder a pergunta lá que eu coloquei. Por que saímos do corpo? É uma pergunta. Por que saímos, pessoal? Entende? Isso já está acontecendo na humanidade e tem registro até na Bíblia. Eu não sei por que os cristãos aí, os evangélicos, têm resistência com isso, sabe? Porque tem evidência que aconteceu com pessoas que professavam fé aí, sabe? E eu não sei por que a resistência de não falar isso abertamente no meio aí, o povo evangélico, certo? Tem uma resistência muito grande em relação a isso. Eu não sei porquê, né, pessoal? Aí vamos fazer aqui, ver o que é a saída do corpo. Responder primeiro essa pergunta, né? Aí fala, saída do corpo é um fenômeno que acontece toda noite quando dormimos. Isso acontece de forma involuntária, mas também pode acontecer de forma voluntária, apenas pela nossa absoluta vontade e decisão. Entende, pessoal? Ele fala que esse fenômeno saída do corpo, né? Ele fala que é um fenômeno que acontece toda noite quando dormimos. Então, toda noite quando a gente dorme, pessoal, a gente baixa a nossa energia do corpo, as ondas cerebrais, baixa o nosso ser, que é o corpo astral, que é o perispírito, que é como é? O corpo astral, não, que é a nossa alma, que é entendida como a nossa alma. Esse corpo desprende desse corpo físico e a consciência sai. Agora, por que as pessoas não vê muitas coisas lá quando ela desprende? Porque muitas estão com a consciência ainda dormindo. Ela não despertou ainda, não abriu a visão do mundo espiritual. De vez em quando que ela, quando sai, que ela desperta em algum momento lá, aí ela vê alguma coisa e aquilo, quando ela volta, porque é trazido como um sonho que ela teve. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então ele diz que é o quê? A saída do corpo é o que sai do corpo? Sai o seu perispírito, a sua alma, com a sua consciência, né? O espírito sai do corpo, né? É um fenômeno que acontece toda noite quando dormimos. Isto acontece de forma involuntária. Muitas pessoas acontece isso de forma involuntária.
e elas estão dormindo. Elas não vê quase nada do que quando ela sai do corpo, está dormindo. Mas pode acontecer de forma voluntária, apenas pela absoluta vontade e decisão. Então, tem pessoas que praticam essa trena, já abriu a visão espiritual, então ela pratica, ela sabe que quando ela vai dormir, ela vai sair do corpo e vai para algum lugar no mundo espiritual. Então, tem pessoas que estão treinando isso, sabe? Pela decisão própria dela, ela sai. Entende, pessoal? Então, ele fala, esse é um fenômeno da natureza bioenergética e paranormal. Acontece com todos, sem exceção, e chamado de projeção da consciência. Esse mesmo fenômeno também é conhecido por outros nomes, tais como projeção astral, viagem astral, desdobramento, dentre outros nomes, como muito comum também é o sonho lúcido, né? Então, ele fala o que aqui, pessoal? Ele fala que como é que se diz? Esse fenômeno é de natureza bioenergética. Então, eles, porque sai num corpo energético, entende? É um corpo energético. E aí muitos eles declaram isso como paranormal. Não é paranormal. Isso é normal, porque se a gente tem um corpo espiritual, é normal que isso aconteça. Então ele diz, acontece com todos, sem exceção. Então todo mundo, quando dorme aí, sai do corpo. Agora a pergunta é, você sai vendo ou você está dormindo? Porque muitas pessoas às vezes saem do corpo e fica em cima do próprio corpo dela, flutuando, o corpo dela astral, fica flutuando, dormindo ali, em cima do corpo físico, o corpo físico lá, e ela em cima. Tem momentos que ela sai para o mundo espiritual. Entendeu, pessoal? É isso que acontece. Então ele fala que é todo, sem exceção. E é chamado de quê? Projeção da consciência. Então a sua consciência ela projeta para fora do corpo. Por quê? Porque por isso que eu falo, você não é o corpo, você é a consciência. É por isso que eu falo que o corpo que você tem é um veículo dessa consciência. Você já viu uma pessoa, quando entra no veículo, ela bota o veículo na garagem lá, para lá, ela dorme lá dentro do veículo? Ela não dorme, né? Ela chega, sai e fecha lá o veículo e vai dormir fora do veículo. Ela não vai dormir. Então, a nossa consciência é a mesma coisa. Ela se projeta quando você relaxa, baixa as ondas, as energias, as ondas cerebrais, baixa, o próprio corpo projeta, ela sai, e ela sai com o quê? Sai com outro corpo que é mais sutil, que é o corpo que a gente está... um corpo que a gente não vê, que é o corpo mais sutil, o corpo astral. Então, essa consciência sai, ela projeta, por isso que é projeção da consciência, ela sai com esse corpo, aí fica lá. Às vezes vai para o mundo espiritual, às vezes fica só em cima do corpo da pessoa, dormindo também, a consciência dormindo, não vendo o que acontece. Entende? Mas que a consciência ela não precisa dormir, ela não dorme. Entende? O corpo astral também não cansa, que é um corpo energético. Entende? Então, ele fala que é o quê? É chamado de projeção da consciência. E esse mesmo fenômeno também é conhecido por
outro nome, que ele fala qual é o outro nome, tais como projeção astral, viagem astral, desdobramento. Essa palavra desdobramento é lá por espírita, né? Os espíritas conhecem como desdobramento. Dentre outros nomes muito comum também é o sonho lúcido. Todo mundo conhece essa experiência como sonho lúcido, né? Ele fala, onde a pessoa que relata esse acontecimento também é costumada a interpretar o sonho lúcido e fazer diferenciando de sonhos normais. Isso acontece pois não possui referência e informação adequada para compreender o fenômeno. Muito lembra dessa experiência lúcida vivida como um sonho. Então, essas pessoas, acontece isso. Isso está acontecendo aí, pessoal, com muitas pessoas. Pessoas que vão ver meu vídeo agora, elas vão se identificar, porque isso está acontecendo com ela e ela não fala, porque ela pode ser como louca, tal, que não sei o que, entende? Ainda tem lugares que é assim. Você não relata sobre essas coisas, sabe? É por isso que eu relato aqui minhas experiências. Às vezes eu sou declarando, tá doido, esse cara pirou da cabeça, entende? Mas isso acontece com ela também, às vezes, sabe? E ela o quê? Por não ter compreender o fenômeno, por ela não compreender como isso acontece, ela lembra dessa experiência lúcida vivida como um sonho. Ela diz, foi um sonho que eu tive assim, tal, tal, tal. Mas ela nunca esquece esse sonho. É como aquele sonho que a gente tem um sonho e já esqueceu. Essa experiência que ela teve fora do corpo, ela nunca esquece. Pode passar anos, ela está sempre na consciência dela. Porque quem viveu aquela experiência, pessoal, foi a consciência. A consciência dela estava lúcida, estava vívida, estava vendo tudo como a gente aqui tem experiência aqui no mundo físico, que a gente não esquece. É a mesma coisa quando a gente tem lá no mundo extrafísico. É a mesma coisa, porque a sua consciência está lá também lúcida. Então aí é por isso que ela grava na consciência essas lembranças. Entende, pessoal? Então, a experiência de quem? É da sua consciência, que é o seu eu verdadeiro, que é a sua pessoa verdadeira. Entende? Isso acontece com todo mundo, está acontecendo aí, e muitas pessoas não falam sobre isso, por causa dessa situação que acontece. Eu falei de dizer que você tá louco, que você perdeu a cabeça, aí de repente vai querer dar um remédio a você. Você entende, pessoal? Então isso tá acontecendo com as pessoas e as pessoas não estão contando isso, estão guardando para si, ou às vezes quando vai contar para alguém assim, e ela não conta porque tem medo de ser encarada como louca, né? Mas aí ele fala, mas estamos falando de experiências reais, lúcida e controlada em ambiente claro e realístico por desconhecimento e desinformação. Então, a sua consciência, quando saiu lúcida lá, aquilo lá tudo é real, pessoal. Mas é o que tá acontecendo em um mundo extrafísico. A sua consciência está percebendo aquilo é tudo real. Entende? Como é que se diz? Mas por causa que é uma coisa desconhecida, né? Para muitas pessoas, porque isso era para ser conhecido por muita pessoa. A religiosidade fechou isso, atrapalhou isso, esse fenômeno que acontece com a pessoa, sabe? Desinformaram disso, não passaram informação sobre isso.
Entende? As pessoas estão conhecidas com isso. Mas isso acontece com ela e ela não sabe explicar sobre isso. Era para as pessoas estar sabendo sobre isso, sabe? Mas por causa que o plano aí que fez com que desinformasse para que você não tivesse sobre isso, né? Conhecimento sobre isso. Não só aqui os grupos, é por isso que um cidadão de um grupo, não, rapaz, não faça isso não, isso projeção astral, falando comigo, isso é coisa, como é? De baixa frequência. Aí outro da igreja evangélica, isso é coisa do inimigo. É coisa do inimigo? Então aconteceu com os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus, aconteceu com aquele discípulo, é coisa do inimigo. Por que aconteceu com ele? Está escrito na Bíblia. Sabe, os evangélicos têm esse pensamento que isso é coisa do inimigo, que acontece com o camarada. E tem alguns grupos que não quer que, não faça isso, isso é perigoso, isso é de baixa frequência, é que não sei o quê. Como é que é de baixa frequência? Sim, é uma coisa que acontece toda noite e naturalmente a gente sai. Agora só que você não sai vendo. Quando você trabalha a energia, principalmente aí abre o terceiro olho, você sai vendo. Porque é normal da sua... Você é espírito. Como é que você não quer ver o mundo espiritual se você é um espírito? Só porque você está agora no corpo, você não quer ver o mundo espiritual? Entende? As pessoas colocaram isso e ele falou o quê? Por desconhecimento e desinformação. Não passar informação. A informação já estava aí há muito tempo. A igreja, principalmente, escondeu essa informação. E alguns grupos também esconderam, dizendo, não, isso aqui é só para quem é do nosso grupo secreto. Até hoje tem aí pessoal que faz essas projeções, é só para quem é do grupo dele secreto. Como é que é do grupo secreto? Se isso é um acontecimento que acontece com todo mundo. Não, é só para gente que é secreto. Ninguém precisa saber disso, não. Pessoal, eu não estou entendendo. Entende? E aí acontece com a pessoa, ou às vezes acontece EQM, como aconteceu com a mulher, que eu vi no relato, e aí ela não sabia o que estava acontecendo. Entende, pessoal? Então, é essas coisas que eu tenho que falar aqui. Por isso que eu tenho que explicar sobre essas coisas. Aí ele fala, muitas dessas lembranças, rememorações, muitas dessas são tratadas como simples sonho. Aí, ó. Então, às vezes a pessoa lembra e ela nunca esquece, ela sempre lembra daquele, parecendo que aconteceu mesmo na realidade aqui. Mas aconteceu, é por isso que ela não esquece. A consciência dela não esquece. E aí a pessoa trata a vez como um simples sonho. Mas estão diante de um fenômeno paranormais e importante para a sua percepção da vida. Não é, ele fala que aqui é um fenômeno paranormal. Não é paranormal, é normal. Isso está acontecendo. Se ele fala que acontece com todas as pessoas, isso é normal. Agora, quando se torna, ele fala quando se torna normal, é quando você está lá fora, né? Está fora do corpo, e aí você abre a sua visão espiritual. Aí ele diz que é paranormal. Não, você já estava lá. Agora, só que você não estava vendo. Entende? Acontece isso com todas as pessoas, né? Criança, jovem, velho, mulher, acontece isso com todas as pessoas, sabe? E a igreja escondeu isso, grupos aí também secretos esconderam isso, né? Agora que essas informações estão vindo à tona, porque também as pessoas estão procurando essa informação, porque está acontecendo com ela, né? Principalmente agora nessa transição planetária, isso vai acontecer bastante. Pessoas vão abrir a visão espiritual. Ela já saía do corpo, ela já saía. Mas agora ela vai, quando ela sair, ela vai sair vendo agora, sabe? Não se assuste se isso acontecer com você.
Aí ele fala que o que mais é? Quando esse fenômeno da projeção da consciência, então, tá vendo? É o quê? É o que a sua consciência projeta para fora desse veículo, desse corpo. Porque você não a consciência não é o corpo, ele só está usando. Quando o corpo cansa, a consciência se projeta para fora. Deixa o corpo descansar, para depois, quando o corpo descansar, ele volta de novo para o corpo. Toda vez está acontecendo isso com você, sabia? Está acontecendo isso. Aí ele fala, quando esse fenômeno da projeção da consciência ocorre, nós estamos nos manifestando em outra dimensão, né? É dimensão espiritual, né? O qual chamamos de extrafísica. É uma dimensão física também, pessoal, mas é uma dimensão física sutil, que é só mais energia, magnetismo e luz. Nessa dimensão está isso, entende? Ele fala, nessa dimensão extrafísica, estamos em um ambiente formado por uma energia muito mais sutil que o plano extrafísico onde estamos agora. Entende, pessoal, o que ele falou? Então, esse é um ambiente de energia, de luz e tem magnetismo. É por isso que, se a sua consciência lá, a mente pensar, você está fora do corpo, você vai para aquele lugar. Você é direcionado rapidamente, porque o magnetismo, você pensou, quando você pensa lá, você vai vibrar o seu corpo astral, que é o perispírito, que é a sua alma, né? Ele vai vibrar. E aí, quando ele vibra, aí tem um magnetismo nesse ambiente, você é levado para o lugar que você vibrou. Entende? É o que ele está falando isso. Ele diz que nessa dimensão extrafísica estamos em um ambiente formado por energia muito mais sutil que o plano extrafísico onde a gente está agora. Então, ele é um plano também que tem uma fisicalidade, mas é mais sutil do que essa. Porque aqui também é energia, pessoal. Tudo aqui que a gente está vendo, você viu falar em um vídeo aqui, eu tenho gravado aqui, tudo é energia. Mas é uma energia densa. Entende? Aonde gente pega, vê. Lá também, quando você sai com o corpo físico, você vai ter sensações também lá. Você vai sentir, você vai pegar as coisas lá do mundo extrafísico. Entendeu? Aí o que é que ele fala mais aqui? Quando falamos do plano extrafísico, estamos falando de um ambiente formado apenas de bioenergia. Entende? Ele está falando da bioenergia, que é o quê? Energia, né? Luz, magnetismo e energia e luz, né? Então, esse ambiente é formado por isso. Onde a nossa manifestação não é física. Não é física como aqui, mas é física também. Nesse ambiente, podemos acompanhar acontecimento da intrafisicalidade, que é aqui onde a gente está, intrafisicalidade. Por que intra? Porque é a sua consciência quem entrou no corpo para experienciar essa realidade, né? Por isso que ele diz que é intrafisicalidade, que o negócio é a projeção da sua consciência que entrou no corpo aqui para a gente pegar, tocar nessa fisicalidade mais densa. Aí ele fala, enquanto projetados, mesmo participando em uma dimensão mais sutil, nós, nós estando
não podemos interferir fisicamente, pois estaremos utilizando não estamos utilizando as energias densas da intrafisicalidade para nos permitir esse tipo de manifestação. Então, a sua consciência, ela saiu. Então, ela foi usar o quê? Um corpo bioenergético, que é o corpo da o quê? O perispírito, que é conhecido como a alma, como o corpo astral. Então, esse corpo é feito de quê? Eu falei no vídeo lá, ele é composto de eletricidade, magnetismo e calor, que é energia. Então, esse corpo astral, ele é formado disso. É outra fisicalidade, mas de energia. Então, sua consciência só vai permitir que você esteja lá, como é? Tocando nas coisas lá de energia. Você não pode tocar nas coisas que está aqui na intrafisicalidade, que é mais densa, né? Então ele fala, enquanto estivermos projetados, não podemos morrer. Se estivermos caminhando por uma rua, não, não nos não podemos ser atropelados por carro. A morte, como nós conhecemos, é um fenômeno da intrafisicalidade. Então, é um fenômeno do corpo. Que vai ser o quê? Quando você morrer, é declarado que você morreu, que você não morreu, porque você não é esse corpo, vai ser declarada aqui a morte quando o quê? Quando essa consciência ela se desprender completamente do corpo. Ela não voltar mais para o corpo. Que é quando o quê? Quando parte, que eles falam que é o quê? O cordão de prata que liga, que é uns cabos de energia. São tipo um fio de energia que liga o seu corpo físico a, a esse corpo astral. Entende? Então sua consciência está ligada ainda. E aí é por isso que quando você sai, você volta de novo. Mas quando você não volta mais, ali vai ser declarado o quê? Seu corpo vai ficar lá imóvel, né? Não vai mover porque não tem a alma, não tem o corpo energético que vai dar movimento ao seu corpo. Aí vai dizer, tá morto. pega ele aí para enterrar que tá morto esse daí. Morreu aí, ó, morreu dormindo. Entende, pessoal? Então é isso que acontece, que ele diz que a morte, como nós conhecemos, é um fenômeno da intrafisicalidade. Só é quando a gente experimenta a morte, é quando a nossa consciência está nesse veículo que é o nosso corpo, né? Que ele diz assim, e é chamado de um processo de dessoma, que é o quê? A perda do corpo. Você perdeu o vínculo com o corpo. Sua consciência, o seu corpo espiritual, não tem mais vínculo com você. Ele chama que esse processo é dessoma. Você foi dessomado. Entende? Você não morreu, porque você não é o corpo. Você é a consciência. Entende? É por isso que as pessoas, quando têm EQM ou pratica essa projeção, ela perde completamente o medo da morte, né? Que a gente conhecemos aqui, que é a morte física aqui, sabemos que não é a morte, que é o desprendimento do seu corpo espiritual, né? Não é só a morte, você está vivo lá. Entende? É o que ele vai falar isso aqui. Vamos ver o que é que ele vai falar. Portanto, ele fala, quando morremos, né? Como é conhecido aqui como morremos, perdemos a nossa conexão com o plano físico. Então a gente não vai ter mais a sua consciência,
não vai ter mais sensações dessa matéria, né? A gente tem sensação de experimentar uma comida, de tocar alguma coisa aqui, né? Experimentação de várias coisas, a gente não vai ter mais. Porque o que dá essa experiência de a gente ter essas sensações dessa matéria mais densa é a nossa consciência está ligada a esse corpo. Quando haver o desprendimento, pronto, você não vai ter mais vínculo aqui com a matéria. Você pode até ver as coisas da matéria, quando os espíritos ficam ainda rodeando por aqui, né? Você vai ficar aqui, você atravessa a parede, sabe? Você vai... Porque você está numa matéria mais sutil, né? Só de eletricidade, magnetismo e luz e energia, né? A composição do seu corpo perispírito, da sua alma, é isso. Então você é um fantasma, ai meu Deus, entende? Mas ali é você, entende? Que você está ali com a consciência usando aquele corpo no mundo extrafísico, né? Ele fala então assim, perdendo o corpo físico e assim retornamos à nossa manifestação extrafísica, de onde viemos. Então, pessoal, a gente é espírito. A gente veio da onde? Veio do mundo espiritual. Entende? Aí agora, porque sua consciência está aqui, o seu espírito está em um corpo, você aí está dizendo que não existe esse mundo espiritual, porque foi apagado a seu cérebro, não consegue raciocinar as coisas lá, do que tem lá, entendeu? É só quando você sai do corpo e abre a terceira visão lá. Você vai começar a ver as coisas como você vê aqui. E é isso que esses religiosos, esses grupos que esconderam isso, não queria que você tivesse essas duas interações. Entendeu? Querendo que você só fique preso, a sua consciência só pense que só exista essa realidade aqui. Então você está preso aqui. Ele não quer que você saiba dessa relação, que você é um espírito, que você veio desse mundo lá, que você é um espírito que tem relação com o mundo. Ele não quer. É por isso que até não só os que estão vivos aqui quer, mas o espírito também, os espíritos do umbral, eles ficam impedindo você de ir para o mundo espiritual, para saber. Porque se você saber que eles existem, você vai tomar cuidado com eles. Eles não querem isso. Ele quer ficar na cocó, que você não sabe que nenhum mundo existe. Ele ficar entrando no seu perispírito para ficar usando você. É por isso que ele não quer que você saia vendo lá. É por isso que quando você sai vendo, aí aparece às vezes uma assombração, aparece um espírito querendo, dizendo que vai lhe matar, dizendo, como é que você vai matar se você já é espírito? Como é que você não morre? Você não viu lá o cara diz, não morre. A morte só é conhecida o quê? Do corpo. Mas por causa que você está no corpo, você já aprendeu da morte, você tem um medo danado da morte, você aí fica com medo lá do espírito que vai matar você. Mas você não morre. Entende? Ele vai bater no seu corpo lá, corpo espiritual, corpo astral, não, só vai o quê? Só vai bater e não vai acontecer nada. Depois você volta normal, tudo de novo. Entende, pessoal? É essas coisas que acontecem, não só os que estão aqui impediram de você, a sua consciência, experimentar essas duas realidades, porque faz parte, pessoal. A gente era para ter esses dois relacionamentos, mas isso foi impedido pela igreja, impedido por esses grupos aí, só alguns grupinhos aí que fazem isso.
E às vezes os espíritos também pedem isso. Aí as pessoas estão o quê? Estão aí dormindo, estão sendo usadas, estão com o magnetismo dela, mas estão sendo usadas por esses espíritos do umbral. Porque ainda não acordou no mundo espiritual. Entende, pessoal? Aí ele fala, né? De onde viemos? Viemos de lá. Se estamos falando que a pessoa, se estamos falando que pessoa ou consciência pode se manifestar fora de seu corpo. Então, porque você não é o corpo. Então, ele diz que a sua consciência pode se manifestar fora do corpo, né? É o que eu estava falando agora com o irmão ali que estava perguntando. Ah, não, a mente está no cérebro. Aí quando você sai do corpo, o que você está pensando? Você não está usando o cérebro. Por que você está pensando? Você está agindo lá no mundo extrafísico como você está agindo aqui, normalmente aqui, né, nessa fisicalidade. Você entende, pessoal? A mente não faz parte do cérebro, ela vem para o cérebro para usar o cérebro e ela fica ainda limitada quando ela está no corpo físico, porque o nosso cérebro é só para a gente atentar aqui para essa fisicalidade, para ter a percepção. A gente tem qual a percepção? Percepção o tato, né? O paladar, o olfato, a visão e a audição. A gente tem essas, fica limitado a essas questões sensoriais. Quando a sua consciência está, a sua mente está no cérebro, está no corpo, entendeu? Mas quando você sai, você tem uma expansão muito maior, né? A, a parapsicologia lá diz que você está usando um cérebro extrafísico, né? Que é o cérebro desse corpo perispírito, que é desse corpo astral. A sua consciência está usando aquele cérebro, a sua mente está usando. É por isso que você pensa, você age normalmente, mas ainda melhor do que você está no corpo, você age lá. Pessoas que tiveram essa experiência, ela sentiu isso. Primeiramente, ela sente que é leve, né? Porque o nosso corpo aqui é pesado, né? E quanto mais se você for como eu, assim, gordinho, você vai sentir mais peso ainda, né? Você vai sentir mais peso ainda. Mas quando você sai do corpo, sai com o corpo espiritual, com o seu perispírito, você se sente leve, você se sente lá, sabe? Você flutua, voa, sai voando. Você tem um raciocínio muito rápido lá. Entende, pessoal? Então é isso que eu estava falando para o cidadão. Eu disse, vocês não sabem o que está falando. E a Bíblia está mostrando isso. E eles é evangélico, mas ele não sabe isso, né? Aí ele fala o que aqui? Estamos falando que a consciência sobrevive à morte biológica e a vida continua após a manifestação da consciência nessa dimensão física, né? Porque essa dimensão extrafísica é um ambiente do qual a consciência veio antes de nascer em nossa dimensão. Ela não morre apenas, reintegra ao novo corpo no plano físico, quando nascemos novamente. Entende, pessoal? Então, é por isso, quando a gente deixa o corpo, a gente vai lá para o mundo espiritual com esse corpo extrafísico, que é conhecido como perispírito, corpo astral, nossa alma, nosso espírito, é conhecida com isso. Então, ele fala que a nossa consciência vai ficar usando lá esse corpo lá
no mundo astral, até o quê? Ele diz, até ser reintegrado ao novo corpo no plano físico. Então, é quando você reencarna de novo, né? Aí você vem em outra reencarnação, você já tem outro corpo físico, a sua consciência já vai experimentar outra vida, outro corpo físico aqui, na fisicalidade, né? Ele fala. Aí ele fala o que mais aqui? Como é que se diz? Novamente, é por isso, viver conscientemente o fenômeno da projeção da consciência é determinante para a compreensão da vida após a vida. Perder o medo de morrer e compreender que existem outras dimensões além dessa. Que da mesma forma como já morremos, também havemos renascido futuramente. Então, pessoal, ele está dizendo, sua consciência já teve a experiência de morrer, entende? De perder o corpo, de desprender do corpo, e já ressurgiu futuramente, né? Ele diz que você está fora do corpo, você vê o mundo, você vê aqui o mundo lá extrafísico e vê o mundo aqui intrafísico. Mas só que você vê e não pode se manifestar aqui. É por isso que os espíritos, ele quer, os espíritos do umbral, ele quer uma pessoa, um corpo que esteja no magnetismo dele, para ele entrar no perispírito da pessoa, para ele se manifestar as ações dele aqui nessa realidade. Porque ele está vendo aqui a nossa realidade. E a gente, quando a gente está aqui no corpo, a gente não vê a realidade extrafísica. Mas quando você sai do corpo, você vê a realidade lá espiritual, como você vê aqui a fisicalidade. Mas você vê e não pode interagir, porque você está fora do corpo. Mas quando você volta para o corpo, você começa a interagir aqui com o ambiente mais denso. Entende? Ele está falando isso. E que a compreensão disso, quando você sai do corpo, você compreende. Ah, não, não tenho medo de morrer, porque eu não vou morrer, eu só vou passar para o outro plano. E eu vou ficar olhando agora o plano, tanto espiritual como o plano físico. Então tem muitas pessoas, tem um espírito que fica vendo a gente. Entende? Aqui no plano físico. E eles estão no mundo espiritual. Ele não pode manifestar aqui. Ele só manifesta um quê? Por isso que ele precisa de o cidadão estar no mesmo densidade de magnetismo para ele entrar ali, ó. Ele não entra no corpo, ele entra no perispírito da pessoa para usar a pessoa para o quê? Porque ele ali entrando ali no perispírito da pessoa, ele vai sentir a mesma sensação que a pessoa está fazendo alguma coisa aqui na física. Se a pessoa come isso, se a pessoa faz sexo, ele vai sentir a mesma sensação. E é isso que os espíritos querem. Por isso que ele não quer que você saiba que tem esse plano extrafísico. Porque eles querem ficar na cocó usando você. E os pessoal, os espíritas, sabem disso. É por isso que ele faz lá a manifestação, porque eles sabem. Eles baixam a frequência dele para ficar no magnetismo do espírito, o espírito vem e usa ele. Fala ali, muda a voz da pessoa, você não vê? Muda tudo, por quê? Eles fazem isso, porque aquela pessoa aí, por isso quando acontece isso lá na sessão espírita, que depois que o espírito sai,
aquele médium está acabado, porque ele sugou totalmente a energia do corpo espiritual do médium. Aí o médico tá cansado, aí precisa descansar, comer para repor a energia. Entende? Porque espírito de baixa frequência entrou no perispírito dele e sugou a energia dele. É diferente de um espírito evoluído usar você, né? Porque você não vai nem sentir e ele não vai sugar essa energia. Ele vai até dar mais energia a você, os espíritos mais evoluídos, porque ele tem bastante energia. Entende? Foi o que aconteceu comigo aqui. A irmã viu que tinha hora que eu sumia na hora que eu estava falando no meu vídeo. Entende? Então, o espírito Kelly entrou no meu perispírito e começou a me usar para falar a mensagem. Mas eu não senti. Eu não fiquei cansado. Depois eu até fiquei bem com mais energia, né? Fiquei bastante alegre, tal, naquele dia. Eu não senti. Ele não sugou a minha energia. É diferente desses espíritos do umbral de baixa vibração que ele pega, usa, suga a energia do perispírito do médium. Aí quando o médico ele sai dali, ele sai do corpo do médium, o médico tá todo cansado. Ai, oh meu Deus, sugaram a minha energia. Oh, por quê? Porque são espíritos que não tem energia, espírito de baixa frequência. Então, um espírito evoluído, né? O mentor, quando vai usar você para você passar uma mensagem, como me usou, eu nem senti e nem senti que minha energia foi descarregada. Eu não senti isso. Eu senti que a minha energia estava mais energia ainda. Eu fiquei tão energético naquele dia que, né? Fiquei para gastar energia, eu tive que dar uma caminhada, tive que fazer alguma coisa para gastar, porque eu estava com bastante energia. Então, ele me usou, ele não sugou minha energia. Ele ainda me deu uma porção de energia. Entende? Essa é a diferença de você ser usado por um espírito evoluído e por um espírito de baixa vibração. Entende, pessoal? É o que ele fala. Ele fala que por isso viver conscientemente o fenômeno da projeção da consciência, conscientemente, você vendo lá, né? Ele fala, é determinante para a compreensão da vida após a vida. Então ele fala a vida após a vida, porque não existe vida após a morte, porque não existe morte aqui. Isso aqui é só um desprendimento de um corpo que você tem, um corpo denso, mas você vai ter outro corpo sutil, a sua consciência. Então é por isso que ele fala da vida após a vida. Perder o medo de morrer. Então, quando você faz isso frequentemente, você perde o medo de morrer, o medo da morte. E compreende que existe outra dimensão além dessa aqui, que da mesma forma como já morremos, também havemos de renascer futuramente. Entende? É isso. A gente fica com medo aqui porque foram tirado esse processo, esse fenômeno de acontecer, porque era para a gente saber aonde a gente vai. A gente perderia o medo da morte. É por isso que a humanidade aí tem um medo danado da morte, porque esses camaradas esconderam essas informações para que as pessoas não praticassem, abrissem para ela conhecer o mundo espiritual. Essas pessoas fizeram isso. Aí o que é que a pessoa tem? A pessoa tem um medo, só está pensando que só tem essa vida. Ela não sabe como vai acontecer lá. Eu não sei o que é que vai acontecer. Então ela tem um medo danado, uma agonia danada da morte, de morrer.
Entende, pessoal, o que aconteceram com essas coisas, a saída do corpo, com as informações que essas pessoas esconderam? Agora que essas informações está sendo liberada assim, sabe, sorrateiramente, tal, mas ainda com alguns grupos ainda com aqueles pensamentos, isso não é para todo mundo, não é para todo mundo e todo mundo está saindo do corpo. Você entende? Aí foi igual o cidadão me falando, não saia do corpo não, irmão, não faça isso não, que isso é coisa de baixa vibração, você vai encontrar com os espíritos. Mas eu tô saindo do mesmo jeito. Você entende? Essas pessoas estão querendo impedir você de ter conhecimento, porque eles querem que você fique sem esses conhecimentos e aí ficar ensinando a você, sabe? Quer ficar ensinando a você, não, é assim, ó, é assim, é assado. Não, você tem que ir lá experimentar mesmo. Eu já vi como é, eu já sei como é. Entende? Porque você sai. Ou de uma forma ou de outra, você vai sair do corpo. Mesmo você não vê no mundo espiritual, você sai. Entende? Essas pessoas estão fazendo com as pessoas. Então, por isso eu venho passar essa informação. E essa informação tem na Bíblia? Tem, pessoal. Tem. E às vezes o meio evangélico não quer falar sobre isso, né? Aí a pergunta lá que eu faço lá é: por que saímos do corpo? Porque a gente não é o corpo, a gente é a consciência. Você entende agora a resposta lá por que saímos do corpo? Porque você não é o corpo, a sua verdadeira essência é a consciência, é espiritual. Então é por isso que você sai do corpo. É isso que essas pessoas estão escondendo de você. Aí porque você não vê esse corpo espiritual, aí você acha, se você não tem experiência fora do corpo, você acha que você não tem um espírito, você não é uma pessoa espiritual, só tem essa vida, aí fica com medo danado de morrer. Tem pessoas até que entram em pânico quando vai morrer. Entende, pessoal? Essas pessoas fizeram isso. Agradeça aí a religiosidade que tem aí, pessoal. Agradeça por você não ter essa informação e não saber sobre isso por causa desses grupos religiosos e os grupos fechados aí, né? Alguns grupos espiritualistas fechados aí que não abriram essas informações para você. Mas eles não abriram para a pessoa e as pessoas estão acontecendo isso. O que é que eles falam? Não, isso é um sonho. Não aconteceu nada, não aconteceu nada com você, não. É isso que eles falam. Sabe? Mas aqui, ó, o que aconteceu na Bíblia, ó, para provar aí para os evangélicos, né? 2 Coríntios 12, vamos começar aqui do 1, né? É necessário que eu continue a glória, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Então é o apóstolo Paulo, né? Ele falando isso aí, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele não quer dizer, mas foi ele que saiu do corpo. Entende? Ele saiu do corpo vendo, ouvindo lá, né? E aí ele fala no versículo 3: se que esse homem no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, né? Palavra que não poderia ser falado pela boca. Então foi falado telepaticamente na mente dele, né? É o que acontece no mundo espiritual. Se fala através da telepaticamente, né? Indizível, que ao homem não é permitido
falar ao homem daqui da terra, né? Mas o, o, a consciência dele, quando você sai do corpo, você se comunica lá. E é assim, através do telepaticamente. Entendeu? Graças a Deus. Aí, ó, outro versículo aqui na Bíblia que mostra que a saída do corpo, entende? Servos de Deus aconteceu saída do corpo e os evangélicos não quer falar sobre isso, né? E quando fala sobre isso, não, isso não é assim, não, não, não. Não o quê? Está escrito aqui, Apocalipse 1, versículo 10. Vamos começar aqui do 10. Eu fui arrebatado em espírito. Em espírito. Então o espírito dele saiu. Saiu. Como agora você diz que o espírito não pode sair do corpo em espírito? Ele não foi levado com o corpo para o mundo. Ele não vai para o mundo espiritual com o corpo. Entende? Ele foi em espírito, né? Com o corpo, que é o quê? Elétrico, magnético e calor, né? Que é energia e luz, né? Ele foi com esse corpo, né? Foi arrebatado no dia do Senhor e ouviu detrás de mim, ele diz, né? João, né? Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Nossa! Na hora que o espírito dele saiu do corpo, nossa, ele deve tomar um susto, né? Ele saiu do corpo, aí uma voz grossa de trombeta falou para ele. O que é que falou? No versículo 11, que dizia: o que vês? Aí disse, perguntou a ele, né? O que vês? Escreve no livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia, que é a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, pessoal, você entende aqui, ele foi arrebatado em quê? Ele foi arrebatado no corpo? É? Foi levado o corpo dele lá quando ele estava na ilha de Pátimo? Ele fala bem, escreve bem aqui, ó. Eu fui arrebatado em espírito. Aí como é que ele estava lá em espírito e estava pensando, estava ouvindo, estava vendo, porque o próprio Senhor disse a ele, né? Com a voz de trombeta: o que vês? Então ele estava vendo. Vendo com que olhos? Se ele foi em espírito. Ele estava vendo com os olhos espiritual. Entende? Aí ele diz assim: o que você está vendo? Ele fala, o Deus, né? Deus com a voz de trombeta falou: o que você vê, escreve no livro. Escreve no livro quando você chegar lá no corpo, viu? E envia à igreja que está na Ásia. Você entende? Então, ele estava vendo e ouvindo fora do corpo. Porque a consciência dele estava fora do corpo, num corpo espiritual. Que ele falou aqui, fui arrebatado em espírito, meu espírito saiu. Né? Tirou ele, os anjos, os mentores, tirou ele do corpo. Vamos, rapaz, para mostrar a ele as coisas para ele escrever, para enviar para a igreja. Então, ele estava onde? Se ele foi arrebatado? Ele estava no mundo extrafísico, no mundo espiritual.
entende? Mas estava no mundo mais elevado, né? Ele foi arrebatado até esse mundo extrafísico mais elevado, o mundo espiritual, aonde está lá o Deus Todo-Poderoso, os anjos, né? Aonde ele viu o anjo tão bem que quando o anjo acabou de mostrar aquelas coisas a ele, ele queria ajoelhar para adorar o anjo. O anjo disse: que é isso, rapaz? Não faça tal coisa. Eu sou servo seu e sou conservo dos seus irmãos também. Adora a Deus. Entende? Essa aí é para aqueles que ficam querendo adorar qualquer coisa aí. A gente tem só uma adoração que é para a gente adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. É o único. Pode vir um anjo aí bonito, pode vir quem for aí. Esse que quer adorar os seres extraterrestres também, pode vir ele aí. Ah, ele é bonito, ele tem poder, ele é evoluído. Ah, sim, também. O anjo era evoluído, mas ele vai receber adoração? Adoração só é dada a Deus. Você é um ser que foi criado por Deus, uma consciência, para adorar somente a Ele. Entende? A nenhum outro ser. A nenhum outro. Ele pode ser bonito, pode ser poderoso. Nenhum outro ser você vai dobrar o seu joelho e dar sua adoração. A nenhum outro. Somente a Deus. A Deus em espírito e em verdade. Tá certo? Essa é para aqueles que ficam aí até. Estou vendo aí que tem um grupo até que tá querendo adorar um ser extraterrestre. Nossa, pessoal, pode aparecer um anjo aqui. A gente não tem que adorar ele. A gente tem que adorar a Deus. Ele é um servo também. Ele tá aqui servindo a gente. Entende? Ele está servindo a Deus também. Ele tem o processo dele de evolução. Igual a gente está tendo também. Ele é uma consciência também. Entende? Que está em um nível mais acima do que a gente, mas não significa que a gente vai adorar ele. Entende? O anjo respondeu isso para ele, né? Ele estava o quê? No mundo espiritual elevado, né? Que foi tirado, arrebatado em espírito para fora do corpo dele, do corpinho de João, foi arrebatado para mostrar aquilo lá e mandou ele escrever. Ele ouviu a voz, ele viu coisas, porque a consciência dele estava aberta. Agora, pessoal, como é que os evangélicos não querem falar sobre isso? Eu venho aqui no meu vídeo aqui, estou falando sobre projeção astral, saída do corpo. Ele fala, não, isso não tem na Bíblia, isso não é assim que se vê. Como é que não é assim? É como? Aonde a mente está. Foi igual eu perguntei o evangélico agora. Ele disse, não, se a gente sai do corpo, a mente não funciona, não. Não funciona. Aí como a do João estava funcionando, ele estava vendo e estava ouvindo, pensando. Como é que ele estava pensando? Você entende? Parece que está lendo outra Bíblia, né? Eu acho que tem esse versículo lá. Na Bíblia não tem? Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Tem na Bíblia ou não tem, irmão? Aqui, ó. Eu acho que eles estão lendo outra Bíblia, porque como é que diz que a mente não funciona fora do corpo? A mente só funciona no cérebro. É porque foi passado por esses cientistas aí, foi passado que sua mente está no cérebro. E não é verdade. A sua consciência usa o cérebro físico aqui, entende? Mas pode ser usado lá fora, no mundo extrafísico, como o de João estava. Agora, o cidadão vai falar lá, não, só funciona no cérebro, a mente está no cérebro. Eu até preguei aqui um vídeo falando sobre isso, sobre a mente. E essas pessoas não entendem isso, pessoal. Os evangélicos está na Bíblia. Você não disse que acredita na Bíblia?
Você não diz que acredita as coisas que estão na Bíblia? Aí, está na Bíblia. Por que você não acredita nisso que você vai fora do corpo e pensa fora do corpo? E quando eu falo isso, você diz, não, isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Como é que não é bíblico? Olha aqui. Tem Apocalipse lá na Bíblia ou não? Ou já tiraram aí, né? Porque a igreja queria tirar aí alguns livros aí da Bíblia. Aí. Já tiraram Apocalipse da Bíblia ou tem ainda? Apocalipse 1:10. Que João foi arrebatado em espírito. Você entende, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui assim, dessa forma. Para que essas pessoas acordem, né? Ela tem que ter interação também com o mundo espiritual, porque ela é um espírito, né? Uma irmã aí teve foi o neto dela, né? Teve uma saída do corpo menino, né? Ela já tem 12 anos, né? Quase. Eu disse, diga a ele que isso é normal. Ele é um espírito. Entende? Essa coisa acontece com criança, adolescente, jovem, velho. Acontece com todo mundo, porque isso era para ser uma coisa normal, mas foi colocado como uma coisa, é uma coisa paranormal, é uma coisa, meu Deus, sair do corpo, as pessoas ficam contando assim, parecendo que é uma coisa, sabe? Meu Deus, ela é do outro mundo, ela sai do corpo, parecendo que é uma coisa não é uma coisa normal, que todos nós temos isso, porque temos uma consciência, né? E a consciência é projetada para fora desse veículo, desse corpinho lindo que a gente tem. Entendeu, pessoal? Eu espero que esse negócio de saída do corpo, por exemplo, essas pessoas já esteja atento sobre isso, já aprendeu sobre isso. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui para explicar sobre essa coisa. Eu tenho que explicar, porque tem pessoas novas aí. Eu vi que a visualização, pessoal, do vídeo aí aumentou. Então, tem pessoas que eu nem conheço, né? As pessoas que eu conheço que estão entrando em comunicação comigo, eu tenho falado sobre isso. Elas já sabem sobre isso. Mas pessoas que são novas aí, que devem ser de grupo religioso, estão assistindo meu vídeo, eu tenho que explicar sobre isso. Tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. E tenha uma boa viagem. Tchau.